Então, vamos, né, para a nossa segunda parte. Eu vou falar um pouco breve, né, um pouco sobre a odologia, a arquitetura, né, do núcleo supraquiasmático, só assim para a gente finalizar a arquitetura funcional. E aí, assim, olha, veja, eu tenho aqui, né, 3 exemplos, que são diagrama, né, que é humano, de hamster, de rato e mouse, o camundongo, né? Então, o que eu tenho aqui, assim, bem, a organização geral, ela difere, né, que o formato, veja para os 4, mas a distribuição, em termos de neuroquímica, da área, né, dorsal e ventral, e comparando, por exemplo, a distribuição de vasopressina e VIP, é a mesma, né? Então, a gente tem muito isso. E aí, assim, essa neuroquímica, mais ou menos 300 neuropeptídeos, né, já foram identificados. A gente pode ver aqui, ó, tanto de uma forma macro, né, fazer um estudo meso e nanoescala, eu falei para vocês da parte rítmica, eu vou falar de uma forma breve, né, sobre a questão das conexões, tanto retrógrada como retrógrada. Então, a gente já tem diversas coisas, né? Antigamente, na minha época, só existia, né, aqui o Fazel, tal, CBT, ou, né, retrógrado ou retrógrado. Agora, a gente já tem as partículas virais que a gente faz, né, monossináptica, né, ou até dissináptica. Então, hoje a gente já consegue ver essas conexões de uma forma, né, brilhante. Aqui está um exemplo, eu colocar aqui na retina, e isso se projetar, né, e até, por exemplo, aqui o colículo superior, do colículo superior, né, a gente pode ir para a região dorsal, disso vai lá para o locus ceruleus, e assim a gente tem, né, a possibilidade de fazer essas marcações. Aqui a gente tem o núcleo supraquiasmático, né, marcando, por exemplo, aqui as fibras, né, que estão chegando aqui no núcleo supraquiasmático, e essas projeções, de uma forma bem simples, né, a gente tem a projeção retiniana, que vai direto para o núcleo supraquiasmático, né, ou vai indiretamente, né, via, né, o folheto geniculado lateral, ou também indiretamente, né, via a área pretectal, né, indo para, né, a parte, né, aqui do núcleo supraquiasmático, a parte, né, ventral. Então, a retina, a informação luminosa, ela vai direto da retina, ela vai da retina para o tálamo, do tálamo volta para o núcleo supraquiasmático, ou da retina vai para a área tectal, e da área tectal vai para o núcleo supraquiasmático. Então, tem 3 formas da luz chegar até aqui, né, o núcleo supraquiasmático. Aqui da região da RAF, né, que aqui é uma via serotoninética, que é importante. Aqui é do tálamo, né, os núcleos da linha endomédia, do tálamo, né, e que essas projeções são tanto para a região, né, ventral do núcleo supraquiasmático como para a região dorsal. Já a aferência do córtex límbico, do prosencéfalo basal, do hipotálamo, ou da própria formação reticular, elas vão diretos, né, para regiões, né, ventrais. E as projeções, né, do núcleo supraquiasmático, ela é tanto da parte ventral como da parte dorsal, né, e isso se projeta para um conjunto muito grande de áreas, né, que aqui a gente tem as aferências, né, aqui as aferências aqui basicamente luminosa, né, aqui da retina, aqui na retina a gente tem as duas, né, o glutamato, o PCAP, né, sendo, né, a gente fazendo uma projeção para ventral como dorsal. André, você levantou a mão? Isso mesmo, professor. Me surgiu uma dúvida com esse último slide que você mostrou. Eu queria saber se essas 3 formas do estímulo luminoso chegar no núcleo supraquiasmático acontecem em um só organismo, tipo, na mesma espécie. Tem essas 3 formas de acontecer, ou se isso é por espécie diferente, como que esse estímulo vai chegar no supraquiasmático? Essas informações, assim, eu posso garantir que nos roedores clássicos, camundongo, rato e hamster, você tem essas 3 projeções, certo? Entendi. E aí o que a gente vai ter são projeções que vão mais para, né, a região ventral ou dorsal, né? E aí, assim, tanto as projeções, né, que vêm, né, da retina, mas eu também tenho várias outras projeções, dopaminérgica, serotoninérgica, que aqui, né, a gente tem algo, né, bastante, né, interessante, né, que aqui, né, são projeções de neurônios que fazem parte do sistema ativador reticular ascendente, né, que chegam no núcleo supraquiasmático, né, da área ventral, né, dopaminérgica ou serotoninérgica.
E aí, na hora que você vai ver aqui a saída do núcleo supraquiasmático, ela é muito rica, né? Ela vai para um conjunto muito grande, né? E aí, essa saída, a gente pode ver aqui nesse esquema mais interessante ainda, né? Que a retina, ela se projeta, então, direto do núcleo supraquiasmático, né? Daqui do núcleo supraquiasmático, o que é que vai acontecer? Uma projeção eu voltei para a ritmicidade circadiana, mas o núcleo supraquiasmático, ele vai ter um passo que é projeções difusas para essa área subparaventricular, zona subparaventricular, né, aqui no próprio, né, hipotálamo, que é um pouco acima, né, do quiasma, do núcleo supraquiasmático, e essa área recebe também projeções retinianas, né? E esta área ela se projeta para os núcleos, vários outros hipotalâmicos que são responsáveis pela atividade, né? Inclusive, né, núcleo paraventricular do tálamo, né, do hipotálamo, né? O núcleo paraventricular do hipotálamo, ele vai ser a região inicial da projeção, né, do sistema nervoso autônomo. Então, vou ter o controle do sistema nervoso autônomo. E uma projeção importante aqui, que é para o VLPO, que é a área que está responsável pela regulação, né, do sono, né, que eu queria chamar a atenção disso. Então, aqui nesse slide, o que a gente tem? Olha, então aqui seria o núcleo supraquiasmático, né? Então, aqui eu estou representando, então, esse aqui tem os neurônios se projetando para as zonas subparaventricular, né? Daqui para os neurônios, né, da área do núcleo dorsomedial do hipotálamo, se projeta para o núcleo paraventricular do hipotálamo, e aqui é o controle autonômico, né? E controle, né, endócrino, né? Importante. Mas o interessante é que o núcleo supraquiasmático também ele vai estar interagindo, né, aqui com essa área, o VLPO, né, ou seja, é o ventro lateral pré-óptico, que é responsável pelo início do sono. Então, eu tenho um controle circadiano do início do sono. E tanto direto como indiretamente, aqui né, tanto pela zona subparaventricular como o hipotálamo dorsomedial. O mais interessante é que quem é que controla isso aqui? Essa é a função dele. O VLPO ele vai ser importante porque ele vai inibir o sistema, né, o SARA, né, o sistema ativador reticular ascendente, né? Não só o clássico, mas o ampliado, né? Ele vai inibir o lobo cerúleus, neurônio serotoninético, neurônio noradrenérgico, né, neurônio estaminérgico aqui no hipotálamo posterior, né, no túbulo mamilar, né, lá nos núcleos do túbulo mamilar do hipotálamo, que todos são vias ascendentes. E todas essas vias, né, elas inibem isso aqui. Então, isso aqui, né, o sistema ativador do VLPO aqui, quando eu tenho isso aqui, é o balanço, né, é o flip-flop, né, então, aqui eu inibo e esse inibe esse. Então, quando esse aqui predomina, né, eu estou em vigília. Quando esse predomina, eu estou em sono. Né? E, além disso, esse sistema aqui, ele está sendo modulado pelos neurônios de orexina lá no hipotálamo lateral. Então, aqui no hipotálamo lateral, tem a orexina que ativa esses, né, fazendo, por exemplo, a inibição desse. E veja que isso aqui está modulado pelo hipotálamo dorsomedial, né, que o hipotálamo dorsomedial está modulado pelo núcleo supraquiasmático. Então, você tem sempre o controle circadiano, né, sobre, né, o sistema, né, do controle do ciclo sono e vigília, né? E aí, né, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui de vocês é que o núcleo supraquiasmático, além de todas as projeções neurais, eu também tenho projeções humorais. A principal dela, mais conhecida, é a projeção via melatonina, né? Ou seja, a pineal vai liberar a melatonina, que vai para a circulação sanguínea, e os neurônios do núcleo supraquiasmático são ricos, né, em receptores para melatonina. Por outro lado, olha aqui, ó, isso aqui é o sistema portal, né, que a gente diz que tem aqui entre o núcleo supraquiasmático e o VLT, né, que eu tenho vias, né, humorais. E também os núcleos supraquiasmáticos são ricos de receptores, né, androgênicos, né, também para testosterona, progesterona, ou seja, os hormônios sexuais, né, eles vão agir sobre os neurônios do núcleo supraquiasmático.